Entrevistado de hoje no estúdio ao vivo, o deputado federal do PPS, Arnaldo Jardim. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Deputado, boa tarde. Alegria muito grande, Duda, muito obrigado a você, Samuel querido, muito obrigado à TV Prevê, me acolher mais uma vez aqui. O prazer é nosso. E o Arnaldo é um deputado que constantemente está em Bauru. Estava com saudades, que já faz uns 90 dias que você não vem na TV. Agora realmente fazia, viu, Duda? Não tenho vindo aqui a Bauru e muito obrigado mais uma vez, mas estive a semana passada lá em Pederneiras, onde você é tão querido, o Samuel, a TV tem uma audiência tão grande. Estive lá no Clube de Lojistas, fazem uma promoção sensacional, né? E nós estivemos lá. E há 2 semanas atrás estive em Lençóis Paulista. Fui lá com a prefeita Bel, houve lá um jantar de homenagem ao servidor municipal. Uma coisa comovente. Aliás, foi muito legal. Lençóis é uma das cidades da região onde você é mais sou muito bem votado. A Bel, Marise, ontem inclusive acompanhei os vereadores, o Manezinho e o vereador também, o nosso vereador, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, também foi lá conosco. Nós fomos ao secretário de Esportes apresentar um trabalho extraordinário, que é a nossa associação lá, lençoense, de basquete, Duda. Você que é um fanático pelo basquete, a formação de base lá é muito importante. Agora, no campeonato nacional que está se iniciando, nós temos um jogador formado em Lençóis, lá em Brasília, nós temos outros no Flamengo, outros jogando em Limeira também, fazendo um papel muito importante ali, muito bacana. Então tem sido muito bom conviver com a região. Vou fechar hoje com chave de ouro, porque depois de estar aqui com você, vou ter algumas atividades aqui em Bauru, vou dar uma passadinha lá em Boracéia, em Itapuí, e vou receber o título de cidadão em Arealva, hoje à noite. Arealva? É. Beleza. Presidente Alves, você não ia receber também? Presidente Alves não está programado ainda, mas vou hoje em Arealva. Aliás, ontem foi uma coisa até de muita alegria para nós da região, porque o governador Alckmin fez ontem aniversários. Completou 61 anos o Alckmin, né? E ele até foi uma brincadeira simpática, ele entregou ontem 61 ambulâncias. Tá certo? Beleza. Foi muito legal. Eu participei lá do evento, muitas cidades da região atendidas aqui. Eu acho que para você... O Paulo de Arealva, o nosso prefeito, foi quem falou em nome dos prefeitos do estado. Eu acho que se faz justiça para você, viu, Arnaldo? Aqui na região, acho que de deputados de São Paulo, você é o que mais sempre está presente e distribui ajuda para a região toda. E parabéns, acho que você merece e merece... dos deputados de fora, é o que mais merece ter votos na nossa região. Viu? Acho até muito acanhada a votação sua na região pelo total de votos que você tem. Da última vinda minha para cá, especificamente sobre Bauru, nós tivemos uma boa notícia que você me permite aqui partilhar, que foi a liberação final dos R$500 mil que nós conseguimos, que vão pavimentar. Também pegou no meu pé lá o nosso Arnaldinho, nosso secretário de Indústria e Comércio, que não me deixa ali, o Arnaldo Ribeiro, que é presidente do PPS, querido amigo, manda um abraço, e ficamos lá, o prefeito Rodrigo tomou todas as providências, conseguimos 500 mil para o Distrito Industrial. Beleza. Bom, ontem saiu uma outra pesquisa. Que leitura que nós fazemos? Realmente o presidente da República vai ter 2 turnos? Eu não tenho dúvidas disso, embora alguns jornais tenham dito que talvez isso não ocorra. O dado da pesquisa de ontem, grosso modo, foi a Dilma com uma preferência de em torno de 41% para presidente, o Aécio Neves com 19,5% e depois com 9,5% o Eduardo Campos. Então, se você soma o Aécio, vamos arredondar 20, mais 9 do Eduardo Campos, 29%, ainda é distante dos 42%. Só que isso é uma fotografia. O dado relevante que tem na pesquisa é que a aprovação do governo, ótimo e bom, o governo da presidente Dilma, caiu para a faixa de 30%. Então você tem hoje, que não estão aprovando o governo, uma maioria. Portanto, acho que o cenário é de segundo turno, vai ser uma eleição muito acirrada e, num momento, Duda, muito importante. Porque acho que a eleição... Me estender uma frase mais aqui, pode ser? Claro. Acho que essa eleição de 2014, ela é uma eleição de fechar ciclos
Tem isso. O Fernando Henrique começou um ciclo que terminou com a sua eleição. O Lula abriu um outro ciclo. O da Dilma, o Lula é um período estendido com a Dilma, mas agora fecha um ciclo. Qual é a questão chave, pelo menos é o que nós estamos debatendo em Brasília, as pessoas que buscam tentar olhar um pouco mais adiante? É a questão econômica. Por quê? Nós tivemos um momento com o governo do Fernando Henrique, estabilidade veio com o real e isso desencadeou todo o momento virtuoso da economia. Some-se a isso uma outra medida que é a lei de responsabilidade fiscal. Então você equilibrou para não ter gastos excessivos na parte pública, criou a estabilidade, os investimentos vieram. Depois disso o Lula teve um mérito, que é primeiro ter mantido as premissas todas, porque todo mundo sabe que o PT não votou no Plano Real, não votou na Lei de Responsabilidade Fiscal, então havia um temor de que o PT fizesse toda uma alteração. O que o Lula fez? Carta aos brasileiros. Está aqui, vou manter as coisas. Esse foi o primeiro mérito dele, ter mantido. Segundo, ele fez política de distribuição de renda. Claro. Se reconheça isso também. O efeito que teve virtuoso, o Bolsa Família, o Luz para Todos, programas que fizeram com que isso, além de beneficiar as pessoas, o que é o fundamento de tudo, mas que tivesse, do ponto de vista da economia também, uma repercussão, porque isso aqueceu determinados segmentos, criou um mercado interno consumidor, e aí foi. Num período bom do ponto de vista internacional, como as coisas aconteceram, um período de crescimento. Agora, o modelo não dá mais conta. O modelo de consumo não dá mais, não dá para fazer as pessoas consumirem mais. Não há renda, não há jeito de ampliar a renda sem isso. Há um nível de inadimplência, de endividamento, como você está destacando, muito acentuado. Portanto, hoje você precisa de ter um outro modelo. Senão, não vai virar. O governo fez o quê? Fez desonerações. Liberou um pouco de imposto aqui, liberou colar, mas continuamos com uma carga tributária que ano a ano cresce. É uma coisa muito contraditória. O governo diz assim, olha, eu retirei imposto, mas está crescendo. Uma outra coisa que é muito perversa, tá certo? Embora esteja crescendo a arrecadação, não está crescendo o investimento público. Por quê? Porque o dinheiro a mais tem ido para o custeio. Então você não inverte essa situação. E para mudar o modelo, precisa ter investimento. O debate todo eleitoral, espero que não seja de futrica de nome, que não seja disque-disque, briga interna de partido, ou briga entre partidos e tal, mas que seja de ideias em torno de como começar um novo momento econômico para o país. E vai depender bastante do comportamento dos Estados Unidos, né, Arnaldo? Mas nós temos uma crise chegando realmente. Já está se falando isso há 2 anos, mas parece-me que antes das eleições ainda nós vamos ter uma situação de fuga de dólares no país. Há 2 anos, Duda, se fala que há uma grande crise internacional. Claro. O que está acontecendo é o seguinte, a crise internacional está se dissipando. Os Estados Unidos entraram num período de retomada do crescimento. A Europa, que estava naquela crise e ainda existem problemas gravíssimos, por exemplo, da Grécia é um problema grave, mas a Espanha, no semestre último semestre, primeiro deste ano, pela primeira vez teve crescimento positivo depois de 3 anos. A Alemanha continua com aquele cenário que é alemão, estável, consistente, tudo mais. Tal. Então, a Europa estabilizada, que estava mergulhando. A China não está naquele período de crescimento de 10%, mas estabilizou em torno de 6%, 7% e vai manter crescendo. Então, crise nossa, externa, não há. E segundo, dos países em desenvolvimento, nós continuamos amargando resultados ruins. Até na América Latina, nós conversamos aqui. Na América Latina nós estamos já há 2 anos, tá certo? Sendo lanterna. Nós estamos ali embaixo com o Haiti e tal, disputando quem cresce menos na América Latina. Precisamos mudar isso. E para o governo do Estado de São Paulo, você acha que o Alckmin consegue a reeleição, o Padilha? Ô, Duda, como é que você vê? Eu venho aqui com o Duda que eu fico tão feliz de vir aqui conversar com vocês que eu desando a falar, mas eu estou querendo ser rápido porque o momento mais gostoso é quando o Duda pergunta e vocês também participam. Mas só para acabar a questão nacional, acho, portanto, o seguinte, o que nós vamos ter? A Dilma, tá certo? Ela vai fazer um esforço muito grande de recuperação do ritmo. O problema da Dilma não é o problema externo, o problema dela é interno.
porque o estilo dela de governar, o jeito dela de fazer política, causa contradições. As pessoas que estão com ela não estão com alma com ela, estão muito mais por uma obrigação. De outro lado, nós temos o Aécio Neves, está andando aqui em São Paulo e tal, e uma novidade, eu acho que nesse instante é a novidade da eleição, é o Eduardo Campos com a Marina Silva, né? Então, acho que é em torno desses polos que o debate vai ocorrer. Aqui em São Paulo, você me pergunta... O que você está achando do Eduardo Campos? Eu estou muito otimista com o Eduardo Campos. Estou muito otimista. Porque acho que... Não é aquela velha política do Arraes... Você acha que ele é um cara bem reciclado? Bem atualizado, bem antenado com esses novos momentos, novos estilos de administração, e uma visão de agregar. Eu acompanhei ele, o último evento público que eu acompanhei Eduardo Campos foi no Secov em São Paulo, né? Todo o setor imobiliário. E a intervenção dele eu achei... Assim, ele falou o seguinte, esse país teve, e aí falou do Fernando Henrique, e falou desses pontos virtuosos, falou do Lula. No período da Dilma ele foi mais cauteloso, falou assim, mas é uma mulher, isso é uma mudança importante, tudo mais e tal. Quem é que tem que conduzir o país? Quem seja capaz de manter essas boas coisas, dar sequência a elas e aprimorar para um outro momento. Acho que é um discurso muito arrumado. Mas ele é muito simpático, ele, né? Isso ele é, né? É um grande candidato. Essa capacidade que ele demonstrou quando ele trouxe a Marina para apoiá-lo, acho que foi uma demonstração disso, Foi. Aqui em São Paulo, nós do PPS faremos campanha para o nosso governador Geraldo Alckmin, temos um compromisso com ele e temos muito entusiasmo com o seu jeito de ser. Um entusiasmo que é grande no que diz respeito à ética, postura, sensibilidade. Um entusiasmo que não é tão grande com o seu governo. Eu acho que o Alckmin poderia fazer um governo. Ele é melhor do que o governo dele, tá certo? Em que sentido? Acho que o governo de São Paulo poderia ser um pouco mais ousado nos programas que faz, poderia inovar um pouco mais. Acho que até, eu sinto que de vez em quando o governador quer isso, mas não consegue fazer ainda a máquina andar, né? Mas a eleição de São Paulo vai ser uma eleição também de escolha, né? Porque, por outro lado, você tem o candidato do PMDB, o Paulo Scaff, que pode ser um bom empresário, mas a política é muito mais do que ser empresário, né? Tem que revelar uma capacidade de, particularmente com a população, ter sintonia, capacidade de diálogo e tal. E o PT, não sei se foi feliz, porque escolhendo um setor, que é um dos setores mais questionáveis do governo, que é o setor da saúde, acho que não é uma boa plataforma para se lançar. Então, não será uma eleição fácil, porque vai ter uma ação muito forte do governo federal. Qual o motivo de escolher o Padilha? Eu não entendi também. Porque a saúde hoje é a maior crítica da sociedade brasileira. Saúde e violência, né, Arnaldo? Pega um ministro da saúde... Eu te confesso que eu achei estranho também. Achei estranho. Mas quem poderia ser não sendo ele? O Mercadante, eu acho que também não iria bem. Então, se você for ver também, ali tinha-se poucas opções, imagino eu, né? O PT, para fazer isso. Mas eu acho que realmente ser alguém que teve a responsabilidade da saúde, a saúde estar como está hoje, tá certo? É uma vulnerabilidade muito grande. Bom, só pelo que você falou, já deu para entender que pelo menos no estado de São Paulo, o PPS não terá candidato majoritário. Não, deveremos apoiar o Alckmin. De apoiar o Alckmin. E no governo federal? No governo federal nós vamos ficar no plano da oposição, vamos ficar entre o Aécio e o Eduardo Cunha, o Eduardo Campos, sendo que eu sinto que a vontade do PPS de renovar está tendo muito eco com o Eduardo Campos nesse instante. Mas o Freire, se deixar por ele vai no Aécio, não vai? Está muito em aberto isso ainda, viu, Duda? Nós vamos ter o Congresso Estadual agora, dia 24, vamos reorganizar o partido no Estado, e dia 6 e 7 de dezembro, vamos fazer o Congresso Nacional do PPS. Como é que explica? Mas vamos convidar os dois e começar esse debate. Vou fazer uma pergunta que vai ser uma surpresa para você. Como é que explica esse amor do Freire pelo Fernando Henrique Cardoso? É uma amizade de... Eu acho que você quis dizer mais com Serra. Era com o Fernando Henrique, depois passou para o Serra, né? Não, é mais com o Serra. Mais com o Serra mesmo? Com o Serra. Não, mas ele era defensor do Fernando Henrique também lá atrás. Eu entrevistei ele na época. O Fernando Henrique não é bem assim. Não. Porque ele foi líder no começo do governo Fernando Henrique
e depois houve uma modificação, ele saiu da liderança, isso gerou uma questãozinha, e o PPS foi oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso. Oposição. Mas por causa dele ou porque não, por uma conjuntura. Na época ali, tinha... Até que nós lançamos Ciro Gomes, velho. Claro. Tá certo? Então, 2 vezes lançamos o Ciro Gomes. Mas o Freire não era tão favorável à votação do Ciro, não, né? A indicação do Ciro. Não, que eu fico numa situação delicada de falar sobre o Roberto Freire. Eu acho que é uma grande liderança, é muito importante, né? Uma pessoa referência para todos nós. Acho que ele é muito boa, gente. Então vamos mudar de assunto. Quer dizer, então, governo federal... Vamos ficar num candidato de oposição. Entre o Aécio e o Eduardo Campos. Sinto que o Eduardo Campos... Em algum estado o PPS terá candidato majoritário no país? Deve ter? Vamos ter no Maranhão, vamos ter provavelmente no Pará, podemos ter também no Paraná. Tá? São os candidatos que o PPS está mais alicerçado de candidatura majoritária. Embora o PPS, onde fez maior número de deputados, foi no estado de Minas e no estado de São Paulo, onde na última eleição nós fizemos 3 federais em cada um desses estados. Bom, você na última eleição foi muito bem votado na região. Muito se especulou pelos bastidores de você sair, já ter candidato a vice-governador, a senador. Você sai a federal mesmo? Pretendo ser candidato a federal. Pretendo, assim, é porque pela legislação eu não posso dizer que já sou, tá certo? Mas vou pedir legenda no meu partido para ser candidato a deputado federal. Estou feliz lá em Brasília com as coisas que tem feito, sabe, Duda? Acho que nós temos marcado uma atitude de seriedade, coerência. Gosto muito dessa questão de discutir esses temas que fazem a diferença para o país e estou preparado e animado para a eleição. Henrique do centro da cidade, ele coloca: em relação às ambulâncias, o governador não fez mais nada que a obrigação. E agora fica faltando mais hospitais, principalmente em Bauru. É a opinião dele. Henrique. Primeiro, Henrique, eu acho que você está certo no seguinte sentido. Quer dizer, tudo que o governo faz é de dinheiro da população. A diferença é usar bem, né? Por exemplo, hoje nós não temos ambulâncias que o governo federal passe para os municípios mais. Por quê? Porque houve um grande escândalo, não sei se todos se lembram, com relação às ambulâncias. Então o Tribunal de Contas vedou que o governo federal doasse ambulâncias para os municípios. Então você veja como são as coisas, né? Um erro dessa monta impediu que tivesse programas. As prefeituras poderiam comprar as suas ambulâncias. Muitas vezes não dão conta. Então eu acho que está certo o governo estadual repassar para os municípios a ambulância. Eu tenho pedido até que passe mais, os municípios pedem mais. Com relação à questão de hospitais, sempre é uma necessidade, você tem razão. Nós precisamos de mais recursos aí na área da saúde. Embora, aí é uma opinião muito minha, mas aqui eu gosto de falar e o Duda sabe que eu gosto de... Eu acho que o problema central da saúde hoje, no Brasil, não é um problema de recurso. Arnaldo, está dizendo que está sobrando dinheiro? Não, falta recurso. Mas o problema central não é arranjar mais recursos, é gerenciamento. O que você tem de dispersão de gastos na área da saúde, de duplicidade, de vazamentos do ponto de vista de prioridade, é uma enormidade. No meu entender, a questão da saúde deveria ser tratada aí de uma forma que você tivesse mudança da gestão. Uma das mudanças da gestão que eu defendo, eu tive agora, há 2 semanas atrás, lá em Catanduva, foi o dia 18, o dia do médico, e foi também um ato que teve na Unimed de Catanduva. Eu participei lá, me fizeram uma homenagem por conta da questão cooperativista, tudo mais e tal. Eu levei o doutor Eudes Aquino, estou dando nome, que é presidente nacional das Unimedes, para dialogar com o governador Geraldo Alckmin para fazer parcerias. O sistema único de saúde que nós temos, uma conquista institucional importante, eu acho que nós deveríamos ter cada vez mais espaço para a saúde suplementar e complementar. Se nós botarmos todas as nossas
como se diz, todas as nossas castanhas, tá certo? Nessa fornada, que é do Sistema Único de Saúde, acho que nós vamos ter problema. Você precisa de ter parcerias, como se faz hoje, com entidades não governamentais para o gerenciamento. Acho que tem próprias determinadas iniciativas do cooperativismo médico, como o médico, que você poderia fazer mais parcerias para poder cuidar na área da saúde. Choque de gestão na área da saúde, acho que é indispensável. Você é muito ligado ao setor sucroalcooleiro. Quais as novidades nesse setor? Primeiro, uma situação de tristeza e apreensão, né? Eu tenho cansado até de falar isso, quer dizer, não me canso de falar, mas eu tenho sido insistente em falar isso, porque muitas vezes as pessoas não têm dimensão do que está acontecendo. Não sei se até você sabe porque você é um estudioso, mas muitos talvez não saibam, e quem não está assistindo certamente não sabe, tá certo? Nos últimos 3 anos fecharam 41 usinas do setor, tá certo? Nós temos hoje 20 usinas que estão em recuperação judicial. Provavelmente não voltarão a operar na safra do ano que vem. Então nós temos uma situação que é muito delicada. O que está acontecendo? Não é que diminuiu. Embora os 41 não tenham deixado de produzir, isso de alguma forma a cana foi para outros lugares, não aumentou nada, mas a produção se manteve. Cada ano, 3,5 milhões de novos veículos entram em circulação. Com isso há um aumento de consumo. 4 anos atrás, o etanol respondia por do total de combustíveis consumido pelos veículos. Estou tirando aí nesse cálculo trator e ônibus que andam à base de diesel, tá certo? Os outros chamados veículos leves, 56% de tudo consumido era o etanol. Hoje esse percentual baixou para 34%. Então o etanol manteve, mas o que? Aumentou muito o consumo. 3,5 milhões de novos veículos a cada ano circulando. Aí você dirá, puxa, então é gasolina. Então, mas a gasolina nossa, é lá do pré-sal? Não. O aumento da gasolina nossa está estável também. Nós praticamente não avançamos na exploração e na produção de gasolina nesses últimos anos. Então nós estamos aumentando a importação. É verdade. Tá certo? Esse ano, agora em setembro, depois de 12 anos, nós tivemos pela primeira vez no mês de setembro déficit na balança comercial. Grande responsável, importação de combustíveis. O etanol poderia responder a isso. Por isso que políticas de estímulo ao etanol, um conjunto delas, propostas bem concretas, é o que nós lançamos nessa terça-feira no manifesto da Frente de Apoio ao Setor Sucroenergético. Eu tive a responsabilidade, honra mesmo, de ser eleito pelos deputados para presidir essa frente. Essa frente tem como primeiro vice o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, como secretário-geral o deputado Renan Filho, do PMDB de Alagoas. Então nós montamos uma coisa muito ampla de partidos, dos mais variados partidos, dos mais numerosos partidos, e tanto de situação como de oposição, porque ali é todos para poder fazer frente a essa crise do etanol e superá-la, né? Para que a gente possa ter um momento de retomada de produção de mais etanol, melhoria do preço, e com isso nós podemos ter também mais emprego gerado. Então essa foi a frente que nós lançamos essa semana. Quero agradecer ao governador Geraldo Alckmin, que lá esteve, e outras pessoas que prestigiaram e que mostraram então a complexidade e importância de nós agirmos nesse momento, nessa crise. Até para o telespectador entender mais, o nosso petróleo não é o ideal para a produção de gasolina, né? Ele não tem uma qualidade. Então, embora nós produzimos bastante petróleo, nós temos que importar gasolina. Quem compra o petróleo brasileiro? A China também compra? Nós exportamos um pouco para a China, nós exportamos para os países que utilizam isso, que é o chamado, isso que o Duda mencionou, é o óleo pesado, o petróleo pesado, que tem maior teor de enxofre. Então, este é o perfil do petróleo brasileiro, né? Então, por isso que há muitas vezes aquela coisa, nós exportamos petróleo, mas está importando, é por conta disso, porque tem determinados produtos que usam esse petróleo nosso, particularmente a petroquímica, não é nem para combustíveis. E para combustíveis nós precisamos de um petróleo mais leve, exatamente, que não era a nossa formação, mas que agora, no pré-sal de Santos, tem petróleo leve, vai ser importante para comprar esse mix. Está comprovado isso? Está comprovado. O petróleo do pré-sal é mais leve. Para quem entende um pouquinho de química, o petróleo
importante para a gasolina é aquele que tem até 8, 9 carbonos, né? E o nosso petróleo aqui é 40, 50 Esse é o nosso na professor molécula, Duda. entendeu, né? Falando, é isso Mas mesmo, professor Duda. entende, viu? O que faz uma coisa fantástica, porque essa presença que estava dizendo o professor Duda de carbono é uma presença que tem no nosso etanol. Por isso que nós temos também um outro horizonte para o etanol, que é a alcoolquímica. Tudo aquilo que se faz a partir do petróleo, quer dizer, você pega o plástico, tá certo? Para fazer a partir do petróleo, você tem condições disso de produzir a partir do etanol também, que é um produto, um complexo que tem uma presença muito grande de carbono também. E por polimerização dá para você partir do etanol, é que é caro, e obter a gasolina. Na época da guerra chegou a ser feito isso. É verdade. É uma e nós estamos produzindo, sabe o que? A partir do processo da cana, a querosene de avião. É verdade. Certo? Agora já está se fazendo muito produção de querosene a partir da base do etanol. Querosene e a gasolina é o mesmo número de carbono na molécula. É isso. É verdade. Isso mesmo. Doutor Natanael faz uma colocação bem interessante aqui, o Natanael faz, viu? Ele fala: o deputado do Arnaldo Jardim está equivocado quanto ao falar que não entendeu porque o PT escolheu um médico da parte da saúde para ser candidato no estado de São Paulo. Não se esqueça que o programa Mais Médicos tem 80% de aprovação no Brasil e também no estado de São Paulo. E é ingenuidade achar que isso não terá peso na próxima eleição estadual. É verdade. O doutor Natanael tem aí razão. Quer dizer, o programa Mais Médicos, a expectativa é que isso possa impulsionar a candidatura do ministro Padilha. E nesse programa Mais Médicos nós acabamos cometendo um erro. Eu estou dizendo por mim. Então, nós não, eu. Né, porque nós discutimos, eu tenho plena convicção de que esse programa está longe de resolver as questões da saúde. Claro. As questões de saúde eu acabei de fazer uma abordagem, nem sabia que viria isso à tona pela colocação do senhor. Né? Acho que é um problema de gestão, acho que nós precisamos rever o modelo, tudo mais, mas o governo conseguiu mais uma vez vender para a opinião pública um impacto extraordinário desse programa Mais Médicos, tá certo? Que eu repito, minha opinião e até as eleições já vai ter um tempo aí também para julgar também como é que está funcionando, né? Exatamente isso. Mas é incrível, né? Como a máquina de propaganda faz um fato como esse se tornar aí uma alternativa. Ontem eu conversei por telefone com um ex-aluno meu, o nome está me fugindo agora, ele é secretário da Saúde em Campinas. Ele foi aluno nosso aqui, foi professor da Unicamp. Quem que está lá? Oh, meu Deus do céu, a família daqui de Bauru. Ele me ligou até para consultar uma coisa do Enem e marquei uma entrevista em dezembro com ele virá aqui. Ele virá. Lá com o prefeito Jonas Donizete lá. E ele colocou isso, ele falou assim, olha, até a eleição vai dar para avaliar bem a conduta dos médicos cubanos, né? Dos médicos estrangeiros. Mas uma coisa já ficou evidente essa semana, acho que está na Isto É, ou na Veja, não vi bem, o custo que as trabalhistas, eles não colocaram no projeto. Então vai custar o dobro de dinheiro que o governo achava que ia custar a importação de médicos, né? Você viu isso? Eu vi sim. E até porque tem um sistema, né, que o pagamento se faz pela Organização Pan-Americana de Saúde, vai ao governo do cubano, para depois chegar ao profissional. É um caminho todo tortuoso para fazer isso. Mas é bom o governo agora ter esse problema com a Previdência, para ele ver quanto custa a mão de obra para as firmas de serviço. Agora o governo virou contratante de médicos, né? Ele vai ver que se ele achou que ia pagar 500 milhões pelos médicos que estão vindo, a parte trabalhista é mais 500. E que ele vai ter que recolher, é o dobro. Então, vira 1 bilhão. E aí vai entrar na batalha da informação. Claro, quem sabe agora ele desonera a folha de pagamento, que é uma bandeira que eu carrego minha vida inteira. O Reginaldo da Vila São Paulo. Boa tarde, professor, e ao nobre deputado Arnaldo Jardim. Enquanto a classe política está fazendo festa com as obras de estádio para a Copa do Mundo, a obra do Rio São Francisco que o Lula prometeu entregar em 2008 está abandonada.
É verdade. O senhor saberia falar sobre alguma providência que pode ser tomada a respeito deste assunto? Ô Reginaldo, você tem toda a razão com relação a esse puxão de orelha que dá de um governo que priorizou gastos aí emergenciais nesse sentido da Copa e deixou programas estruturais de lado. E você me estimula a fazer uma reflexão, que eu acho que faltou na parte inicial do programa, se me permita aí, Duda. Porque você perguntou sobre a situação política, nós comentamos um pouco, aí eu me aventurei a falar da situação econômica, e tem a situação decisiva, claro, que nós estamos vivendo um país que fez agora, no primeiro semestre, as maiores manifestações da história recente do país. Há muitos políticos que olham para isso e usam a seguinte expressão: é um poeirão, baixa e daqui a pouco volta a ser como era. Eu não acho isso. Não está sendo assim. Tá certo? Afora essa questão danosa, que eu acho que prejudicou muitas manifestações, desse chamado Black Bloc, pessoas que vão para quebrar, que se dizem portadores de uma proposta de transformação, mas que são um desastre, né? Eles acabaram comprometendo milhões de pessoas que acreditaram nisso, tudo mais, mas essa insatisfação continua das milhões de pessoas. E como é que isso vai aparecer no momento eleitoral? De que forma isso vai se refletir nas tendências e nas urnas? Arnaldo, por que você está falando isso? Me pergunta o Reginaldo. Porque eu acho, Reginaldo, que no momento da Copa e no momento da questão dos estádios, tudo mais tal, isso pode voltar à tona de uma forma muito aguda. Porque esta comparação tão correta que você faz, muitos farão. E eu acho que isso pode ser um sintoma e pode ser um momento que pode acirrar muito o debate que nós vamos ter. E acho bom. Acho bom porque isso que você está falando. Você está falando o quê? De prioridades de governo, de recursos, como é que são gastos. Essa é a discussão que o país precisa fazer. O Pedro Valentim, deputado, pesquisa feita pelo Ministério da Justiça cita que 70% da população não confia na polícia. Já a pesquisa feita pela Datafolha também levantou que 95% dos brasileiros não confiam nos partidos políticos. Isso não é um perigo para a democracia? Muito grande. Isso é o perigo do risco institucional. Nós temos algumas virtudes aí no Brasil que nós devemos cuidar com muito carinho delas, né? Primeiro, nós temos um judiciário. Ah, mas podia ser mais eficiente, beneficiar um ou outro. É verdade, tem muito que se fazer ainda. Mas há um judiciário, né? 2, nós temos eleições, e agora já são periódicas, e é muito importante que isso ocorra, né? Para que tenha o ciclo. Nós temos uma alternância de poder, respeito por conta disso. Mas vivemos um momento em que a sociedade está muito mais organizada, avançada e exigente do que a representação política. Isso vale, você tem razão, para os partidos, isso vale para o debate que muitas vezes que ocorre, o debate que acontece, que eu participo na Câmara lá, acontece de uma forma desintonizada daquilo que é a realidade. Então, acho que você tem razão com relação ao alerta, né? Muitas vezes se fala de reforma política. O que é reforma? É aproximar, diminuir a distância entre as instituições e a população, recuperar a credibilidade. Mas isso se faz muito pelos dirigentes, né? Eu acho que o país está carecendo e precisando disso. Você recebe o prêmio em Arealva hoje à noite? Hoje eu vou receber o título de cidadão, lá em Arealva. Daqui a pouco vamos para lá, vai ser muito bom. O Paulo, que é o prefeito lá, né? O Paulo é meu querido amigo, prefeito municipal, e o Paulo foi ontem, eu comentei no começo, só para repetir para os que chegaram depois, foi uma satisfação para todos nós aqui da região. Ele foi escolhido pelo governador, falou em nome dos prefeitos nesse ato de ontem, foi muito bacana. Parabéns, Paulo, parabéns, Arealva, e até daqui a pouco aí. Da mesma forma que eu quero cumprimentar aqui, deixa eu dar a minha rodada de cumprimentos lá em Lençóis, agradecer muito ao Marise e a nossa querida prefeita Bel, além do que eu já mencionei, os nossos vereadores queridos lá da nossa Lençóis, agradecer Pederneiras, estive lá no CDL, está aqui hoje comigo o Zezé Pegatim, estive lá com o Zé da Purina, meu querido amigo, estivemos juntos lá, foi muito positivo também. Quero agradecer a tantos amigos que temos, e aqui em Bauru,
agradecer, além do meu presidente, do Arnaldo Ribeiro, quero agradecer também ao Moisés Rossi, que nos honra muito, de uma forma especial, pela postura que tem, pela condução que tem aqui na Câmara Municipal de Bauru. Muito obrigado a todos por esse apoio, que me permitem, assim, buscar lá em Brasília, ter essa sintonia, receber essas indicações, trabalharmos juntos pela região. Você tem conseguido liberar as suas emendas Tenho sim. na região? Tenho sim. Tenho sim. Em cada um dos municípios. Você sabe que lá em Bariri eu acabei sendo mais votado nas últimas eleições. Sei, eu já estive falei lá isso aqui. agora, estive lá recentemente com o Roberto de la Coleta, com os amigos lá, vereadores. Hoje vou encontrar muitos deles que irão lá em Arealva também, tá certo? Nós passamos lá por uma infelicidade, foi o falecimento do prefeito Gonzaga, né? Judiação. Então, estamos vivendo um momento de reorganização. Vou daqui a pouco a Boracéia, lá com o prefeito Marquinhos e com tantos amigos que temos lá em Boracéia. Vou passar também em Itapuí. Agora está de licença, mas era professor meu. Isso mesmo. Prevê. Professor da Prevê, isso mesmo. Bocaina também, queridos amigos, nós temos lá em Bocaina, que me fizeram também o deputado federal mais votado lá em Bocaina. Hoje vou estar com o Kiko, vou estar com o Pipoca, vou estar com muitos amigos de lá. Em Jaú, quero agradecer, porque eu vou receber o mês que vem título de cidadania em Jaú, por iniciativa lá dos vereadores. Recebi o prefeito, que foi prestigiar também o lançamento lá da frente do setor sucroenergético. E aqui da região, nós tivemos representação dos plantadores e fornecedores de cana de praticamente todos os municípios nessa terça-feira lá em Brasília, viu? Foi muito bacana, Duda, foi muito legal. Arnaldo, mais alguma coisa? Um abraço a todos, muito obrigado a você, Duda, por essa oportunidade mais uma vez. Obrigado pela presença. Um abraço grande. Bom, então hoje os amigos do Arnaldo, ele vai estar em Arealva recebendo o título de cidadão. Cidade turística, né? Ali na beira do Tietê. E continue aí ligado. Parabéns a Pascoaloto, hein? Que classificou em primeiro lugar no Sul-Americano aí. Está entre as 4 equipes, o basquete de Bauru. Tá? Voltou na melhor fase outra vez. E o técnico, é o grande Guerrinha, você sabe do Lógico, né? lógico. Guerrinha é um moço maravilhoso, além de esportista, é um educador na verdadeira acepção do termo. O Bauru ganha muito com a presença do Guerrinha aqui, viu? Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.